a motherfucking party. I'm a drunk white girl in a bar. I hate it. Fala galera, tá no ar mais um Passa no DM. E antes de mais nada, o que eu queria dizer é: Kelly O'Hara nunca me decepcionou. Eu nunca entendi essa fic aí. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. Sem sentido, gente. A maior fake news desde aquela frase da Alex Morgan. Enfim, nós vamos entrar em todos os detalhes dessas fanfics da final, além, é claro, da grande final. Estados Unidos mais uma vez campeão, fazer o quê, né? Só resta aceitar o Tetra. O Tetra estava muito na cara. A gente ainda quis torcer para a Holanda, mas não deu. Me resta aceitar Jill Ellis. Amiga, ela Nó disse tático. pra vocês vão ter que me engolir. Pois Fato. Te Infelizmente. resta aceitar Rose Lavelle. Também é outra que calou minha boca. Mas achei um pouco exagerado, mas tudo bem. O que é a Amiga. premiação, você fala? Sim, Ah, também. mas tudo bem. Dá pra entender a simbologia. Vamos lá. Neste domingo, os Estados Unidos conquistaram seu quarto título. Bicampeãs, venceram em 2015 e agora em 2019. E foi a caminhada mais dominante, né? Elas não passaram nenhum sufoco durante essa Copa, assim, de verdade mesmo. Não ficaram atrás do placar nenhuma vez. O sufoco maior que passou foi contra a Espanha, que talvez fosse um time com uma escola diferente, né, de uma forma de jogar diferente, que elas não estão acostumadas, mas venceram. Megan Rapinoe, mais uma vez, rainha, né? Vai ser bola de ouro da FIFA. Aguardem. Eu quero saber... Spoiler alert. Eu quero saber de vocês, assim, uma opinião geral, antes da gente entrar em pontos específicos da partida. Quais são os sentimentos a respeito desse tetracampeonato? Eu acho que se você me perguntasse isso há um ano, tipo, se fosse um podcast falando sobre quem vai ganhar a Copa, não sei o que, eu não colocaria os Estados Unidos entre as três. Mas acho que no momento que a gente entrou na Copa, ou aquelas vésperas, eu acho que eu já tinha a sensação que isso ia acontecer, sabe? Acho que é sempre assim. Elas sempre chegam na hora do vamos ver e entregam o que a gente espera que elas entregam, que elas entreguem. E, enfim, eu fiquei feliz. Eu acho que é bom a gente ver as pessoas que trabalham sério ganhando, né? As pessoas que trabalham direito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco chateada. Chateada não com o título em si, mas em ver que o futebol feminino ainda não chegou lá o suficiente pra conseguir bater de frente com elas. E eu espero muito que a gente consiga um dia, não pra elas deixarem de ganhar, porque, enfim, eu acho que o trabalho bem feito tem que ganhar, tem que ser coroado sempre, mas eu quero que a gente chegue num patamar que tenham seleções que sejam capazes de competir, sabe? E eu acho que essa Copa, apesar de ter sido a mais competitiva de todas, até esquisito isso, foi a Copa mais competitiva, mas foi a Copa que elas tiveram menos dificuldade. Então, enfim, parece que no fim das contas a gente sempre chega no mesmo ponto, sabe? E aí eu acho isso um pouco triste. Mas eu gosto que pessoas sérias ganhem, porque mostra que a gente vai ganhar só com um trabalho sério e nada mais. E é isso. Então, eu acho que tem uma parte que a Letícia falou sobre um ano atrás a gente não achar que a seleção americana seria nem top 13, porque era uma coisa que era um consenso até entre a gente, que a seleção americana não estava jogando bem. Mas é impressionante, realmente, quando... A gente tinha um outro comentário também, que apesar de não ter a seleção não estar jogando tão bem, a gente também comentava que não tinha nenhuma seleção absoluta. E talvez acho que foi a ausência de algum time despontando e mostrando um grande futebol que fez com que a seleção americana ficasse ali pelas beiradas, e quando chegou o momento de decidir, elas decidiram como elas sempre fazem.
Então, assim, nos jogos eu percebi que tinha muita preponderância física, cara. O físico delas estava muito melhor do que outros times. E são jogadoras que têm uma preparação, um nível de preparação praticamente igual, porque tem estrutura parecida. Vai falar que uma menina do Lyon não tem uma estrutura boa, tem uma estrutura de ponta. Então, você viu o físico melhor, você viu o mental delas muito melhor do que as outras seleções, assim, você percebia, acho que talvez a seleção da Inglaterra tava com o mental tão bom quanto delas, assim, você percebia uns discursos bons. Mas, sei lá, parece que realmente quando chega em Copa do Mundo, elas entram com um espírito diferente. E eu acho que é esse espírito de competição que muitas vezes falta nas outras seleções, essa coisa do feminino ser meio café com leite, sabe? E até é uma questão que a torcida tem que também dar uma diminuída, quem é fã de futebol feminino. Não é café com leite, tem que ter provocação, tem que ter confiança, tem que falar, tem que, sabe, tem que se impor mesmo, tem que se sentir bem fazendo o que gosta, não tem que ficar, tipo, com medo de falar alguma coisa, com aquela humildade excessiva. Então, quando chega na Copa, elas realmente se transformam. Não teve nenhum jogo, realmente, que eu senti que elas tiveram muita dificuldade, a não ser esse da Espanha, que foi o jogo, acho que talvez, mais difícil. Mesmo contra a Holanda, que a Holanda conseguiu segurar o 0-0 até o segundo tempo, não parecia que a Holanda ia conseguir vencer a partida, assim, não me pareceu. Apesar de que o pênalti foi super bobo, e aí realmente desmontou a Holanda. Mas acho que foi uma competição que, tipo assim, a gente venceu o óbvio, que ela sempre, assim, não sempre ganhou, mas ganhou muito. Mas a gente sentiu que essa hegemonia talvez não seja mais tão absoluta. Talvez pareça que seja próximo de encerrar essa hegemonia. A gente não sabe quem vai ser a seleção que vai conseguir fazer isso, mas a gente sente que o pelotão de pessoas próximas dos Estados Unidos está ficando cada vez maior, e aí vai ficar mais fácil de uma conseguir despontar, e aí sim descartar a seleção americana como a melhor do mundo. Eu acho isso também que quando o Japão foi campeão, por exemplo, foi meio que um tiro no escuro, né? Foi tipo que a vitória foi a zebra que ganhou, né? Não foi o time que as pessoas esperassem que fosse se impor como o Japão. Parece que foi, tipo, elas ganharam lá na final e, embora tenha sido um trabalho muito bom do Japão, a gente não sentiu durante a Copa que o Japão fosse ser tão dominante quanto os Estados Unidos foram naquela Copa. E parece que dessa vez não tem isso, sabe? Parece que qualquer outra seleção que pudesse ter ganho ali, se fosse a Inglaterra, se fosse a Holanda, pareceria que, não sei, que foi um trabalho profundo o suficiente para ganhar, entendeu? E não uma surpresa, como foi o Japão. E eu acho isso bom, porque acho que até então só a Alemanha tinha conseguido fazer isso, e a Noruega nos primórdios, né? E a única seleção que tinha conseguido ganhar e a gente esperar que ela fosse ganhar tinha sido a Alemanha, né? No final das contas, é aquela história, né? Todo mundo tenta e elas vão lá e ganham de novo. Eu vejo que realmente a Jill Ellis, ela tentou deixar o time desconfortável antes da Copa, e aí esse time, eu não sei, é igual elas falam, né? É muito clichê, é muito brega, mas elas vivem falando, a gente não sente a pressão, a gente vive na pressão o tempo todo. E o que me faz mais confirmar essa história, essa fala, é que agora, depois do jogo, né, a Daniela Van de Donk foi falar que às vezes elas estavam recebendo críticas lá da Holanda, que o time não estava jogando tudo que poderia, que elas sabiam que elas não estavam jogando tudo que poderiam, então elas acabaram sentindo um pouco dessa pressão e dessa pressão externa e da cobrança mesmo da mídia holandesa, as comparações com o time masculino. Assim, apesar de, nas coletivas, elas falarem, as holandesas falarem que realmente não estavam jogando tudo que podiam, teve a história da Wigman chamar a Van de Donk para um particular para falar, olha, você tem que jogar mais, tem que acordar, você é o motorzinho desse time aqui no meio de campo, a gente precisa, mas não adiantou. E apesar de tudo isso, apesar de admitirem, elas ainda acharam que a pressão exterior prejudicou um pouco a Holanda nessa Copa do Mundo. Então, acho que é a maior diferença dos Estados Unidos para o resto do mundo, e que isso só vai mudar, e só vai alcançar e equiparar jogando mesmo na bola, na Copa do Mundo, na Olimpíada, é a mentalidade, a força que elas têm de lidar com a pressão, seja qual for. Então, eu acho isso também. Eu acho que as pessoas... Eu esses dias falei no Twitter sobre isso, de
as pessoas falarem, a camisa pesada da Alemanha, a camisa pesada de não sei quem, camisa pesada do Brasil. Mas o futebol feminino tem 20 anos, não tem isso de camisa pesada. Mas eu acho que tem sim, tem uma camisa pesada, que é a camisa dos Estados Unidos. Enfim, uma seleção que disputou 8 Copas e ganhou 4, não tem como não ser pesada, né? Mas as outras não são pesadas o suficiente pra isso, pra você carregar com você toda a carga que a modalidade teve em 20 anos de existência. Acho que só os Estados Unidos estão nesse patamar até hoje, assim. A Alemanha próximo. E, enfim, é muito diferente. Vamos falar de algumas performances individuais. Novamente, questão da pressão. O presidente dos Estados Unidos foi cornetar a Rapinoe no Twitter e o que ela falou sobre isso, né? Marcou nos jogos mata-mata, marcou na final, ganhou a bola de ouro. O que dizer, né? Foi artilheira, diga-se de passagem. Acho que melhor da final, né? Melhor da final. Então, assim, pressão pode mandar, que esse time funciona melhor sob pressão. E aí você tem várias performances para destacar, não só a Rapinoe, que está fazendo gol, mas a Dahlkemper. Antes da Copa, a gente diria que a Sauerbrunn seria a comandante daquela zaga, mas a Dahlkemper foi quem assumiu o protagonismo da zaga dos Estados Unidos. Ela foi muito bem e ainda tem muita qualidade na saída de bola, então surgem algumas surpresas. Sim, eu queria destacar a Copa do Mundo que fez a Julie Ertz. Acho que ela não é falada o suficiente. Nossa, ela jogou muito. Sim, porque enfim, ela é uma posição, né, mais aquela a heroína escondida, né? E ela jogou demais, sério. Não teve um lance que eu tenha visto que ela tenha perdido, ela tenha falhado coisa errada, que ela tenha dado um passe bizonho, que ela tenha errado uma cobertura. Ela fez tudo direito, sério. Ela acertou tudo que eu tenha visto, assim. E acho que ela é a jogadora que vai comandar o futuro. Muitos falam da Lavelle, mas acho que ela que vai, daqui a um tempo, vai pegar a faixa e vai comandar isso aí. Eu vejo muito a Ertz de capitã mesmo. Por exemplo, quando a Kelly O'Hara saiu ainda no intervalo, né, por conta da concussão, apesar de não parecer que ela teve uma concussão, porque ela bebeu muito, ela estava muito louca. A Julie Ertz, depois do jogo, chegou, pegou ela pelo rosto, falou que estava muito orgulhosa, que apesar dela ter saído no intervalo, e a gente, em novembro do ano passado, se não me engano, a Kelly O'Hara estava fazendo uma cirurgia no tornozelo. Ela estava machucada, e aí ela voltou jogando em alto nível nessa Copa do Mundo. Ela não deixou a desejar, assim, para outras laterais. A defesa toda dos Estados Unidos não deixou muito a desejar, né? A Crystal Dunn começou meio vacilante, mas depois fez uma grande Copa do Mundo. Quando foi exigida, a Sauerbrunn às vezes deu uma rateada, né, mas não comprometeu tanto graças a Alyssa Naeher. Mas... poderia ter sido decisivo aquele pênalti. Eu acho que das jogadoras que eu senti foram mais importantes, fora as que a gente já fala sempre, foi a Ertz mesmo, porque ela não estava jogando na posição que ela jogou durante muito tempo, né? E ela jogou bem, também não sinto que ela errou. Mas eu acho que as jogadoras, a seleção americana cresceu, né, durante o campeonato. Tipo, não teve nenhum momento que tava tendo muita dificuldade, mas às vezes teve momentos que a defesa não tava ali 100% encaixada. E aí, durante a competição, elas foram conseguindo melhorar essa situação. E aí, as jogadoras que poderiam ser, talvez, as mais fracas, entre aspas, assim, também conseguiram crescer junto. E aí, as falhas foram diminuindo, foi ficando muito difícil para conseguir marcar gol contra elas. Porque já era difícil, porque todo mundo começava já com 1-0, né? Tava ali 10 minutos, tava 1-0 já, e aí os times tinham que sair pro ataque, e elas tinham um pouco de vantagem. E aí, sem erros da defesa, ficou muito mais difícil para quem queria vencer as partidas. Agora nós temos algumas jogadoras que são bicampeãs nesse time, e eu acho que tem algumas aí que podem, se a hegemonia continuar, podem quebrar recordes, porque, por exemplo, você tem a Dahlkemper, primeiro título, dá para ela jogar ainda mais 2 Copas, ela tá com 26, né? Assim, sendo
sendo otimista. A Mills também, mas a Mills é o primeiro título. A Morgan Bryan é bicampeã do mundo. Acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Julie Ertz, bicampeã do mundo. Alex Morgan, Megan Rapinoe, Tobin Heath, Kristen Press, Ali Krieger, Ashley Harris não jogou um segundo dessas duas Copas, mas tá lá, é bicampeã. Goleiro reserva entra no bicho. Entra, tem que... Sarah Broom, O'Hara. Eu acho que, assim, dependendo de como os Estados Unidos desenvolverem seus talentos, eu não sei se Sarah Broom, se Kelly O'Hara, se essas jogadoras voltam para mais uma Copa. A O'Hara teria 34. Eu acho que tem como desenvolver outras laterais para daqui 4 anos, mas para as Olimpíadas acho que dá. Sim, acho que vai. Acho que essa reformulação vai começar só depois da Olimpíada mesmo. Acho que a Joelle está engasgada com a Olimpíada. Ah, é verdade. Mas tem uma galerinha que dá pra ser tricampeão aí, porque tipo, não são poucos atletas que são jovens e conseguem. Tomara que não, né? Não sei se é tri, mas tem uma galera bem grande. Não, e o mais impressionante é que, tá bom, elas são bicampeãs, mas se você for ver a Tobin, a Morgan, a Rapinoe, elas são bicampeãs e tem uma prata, né? Tem o segundo lugar. É um negócio bizarro de pensar, tipo, elas chegaram em 3 finais de Copa seguidas. Acho que é só as 3, né? Não lembro. A Carly Lloyd, né? Cara, são muito vencedoras. Eu penso, dando uma olhada aqui. Acho que a Lloyd, a Morgan, a Tobin, Aquele a O'Hara, Rapinoe... não? Acho que não, acho que ela entrou... Não, mas a O'Hara tava em 2011, então... A Krieger... A Krieger Não, a O'Hara não. A Krieger tava. Tava. E a Kelly O'Hara tava em 2011 também, não tava? Não lembro. Se ela tava, ela não era lateral, né? Ela jogava de atacante, será? Ela era uma reserva lá. Eu vou confirmar aqui agora. É verdade, acho que ela tava sim. Mas ela não era lateral, ela era a última opção. Eu lembro porque ela... Eu lembro de ver foto dela com aquele uniforme branco nos Estados Unidos. É verdade. Ela tava lá, ela era meia nessa época, com 22 anos. Kelly O'Hara. Ok, então... Tobin, Carly, Kelly O'Hara, Ali Krieger, Becky Sauerbrunn. Verdade, ela era reserva, né? Já tava lá. O que mais? Vamos falar um pouco da Holanda, né? A gente, é muito complicado, porque eu acho que qualquer coisa depois da semifinal para a Holanda já foi... Chegar na semifinal já era algo que a gente até esperava uma Holanda forte e via elas ali na segunda prateleira, mas que elas iam chegar na final eu achei impressionante, achei uma surpresa, até porque o time não passou tanta confiança assim no decorrer da Copa, né? E foi a seleção que mais deu trabalho, né? No final de tudo. Assim, talvez a Espanha teve mais pressão, mas a seleção da Holanda até quando tava 0-0, tava um jogo equilibrado ali. Elas suportaram bem, foi a única seleção que conseguiu segurar os 15 minutos iniciais dos Estados Unidos. Administrou, teve um momento de pressão bem forte, os Estados Unidos conseguiram segurar o 0-0, viraram um tempo em 0-0. É uma coisa, cara, assim, muito importante. E se você for pensar, principalmente, que é só a segunda Copa da Holanda, impressiona muito mais, entendeu? Então, foi uma final muito melhor que 2015, não tem nem como calcular, foi muito melhor mesmo, teve jogo, foi um jogo interessante. Nossa, nem comparação. Sim, foi muito melhor. E é uma seleção jovem em Copas do Mundo, uma seleção jovem também, um grupo de atletas, tem muitas jogadoras ali que são, cara, são saíram ali da faixa dos 18, 19 anos. Então é uma seleção que tem um futuro muito legal, principalmente porque o esporte está sendo bem fomentado na Holanda. Você vê que rolou uma paixão mesmo pelo futebol feminino, pelo futebol em geral, eles estão apaixonados, mas assim, rolou a conexão com o futebol feminino. Então eu sinto que é uma geração muito interessante, muito promissora. Eu acho que isso sobre a Holanda, muitos falaram sobre segurar os 15 minutos iniciais dos Estados Unidos, que eram fortes. Eu acho que foi algo que elas devem ter conversado muito, mas não falaram muito sobre segurar os 15 minutos do segundo tempo, né? Porque também são 15 minutos iniciais de um tempo. E, enfim, acabou saindo gol nisso. Então, acabou dando na mesma. Não foi no primeiro tempo, mas foi no início de um tempo. Aí fica difícil mesmo.
Eu acho até meio duro, né, também falar assim, porque foi um erro individual da Van der Graat, né, que ela não tinha que ter dado aquele chute ali dentro da área. Acho que passa um pouco também pela falta de experiência, apesar de você ter toda a experiência do mundo jogando numa liga razoável, média para boa, que é a Liga Espanhola, zagueira do Barcelona, e ter disputado outras competições, na hora ali é final, né? Acho que a mente às vezes prega algumas peças, mas eu fiquei muito sentida pelo gol dos Estados Unidos ter saído da forma que saiu. Porque foi um pênalti muito besta, né? Não foi um pênalti necessário. Tipo, se fosse um pênalti assim, ela vai fazer um gol, fazer um pênalti que vou ver. Não foi isso, né? Era uma jogada que não ia dar nada. Realmente é duro. Mas o gol da Rose Lavelle sério, na hora que ela recebe a bola da Mills, né? Daí ela vai carregando e ela carrega passando o pé em cima da bola. Eu achei aquilo genial. E aí eu não sei porquê, as zagueiras fecharam o lado direito dela para ela não bater de direita, e ela, então tá, né? Vou bater de esquerda. As zagueiras estavam que nem eu, achando que ela era destra. Não sabiam. Não ouviram o nosso podcast com minha revelação e surpresa ao descobrir. Realmente, é isso que dá, né? Mas aí na hora, eu tava muito, muito torcendo pra Holanda, todo mundo aqui em casa, a gente fez uma festa pra assistir esse jogo. Desde 11 horas da manhã, bebendo, tava igual Alex Morgan ontem não, né? Ontem, no caso, a gente tá gravando segunda. Tava igual Alex Morgan, chapada desde 11 horas da manhã. E aí fez o primeiro gol e eu pensei, não, ainda dá, vai dar certo, esse time vai conseguir. Aí a Lavelle fez o segundo, só que aí quando ela fez o segundo, me deu um sentimento maternal. Eu fiquei assim, agora deixa, né? Aí a Tobin perdeu 500 gols, quis humilhar. Nossa, que raiva que eu fiquei, sério. Pra quê? Pra que fazer aquilo? Não entendo, sério, eu não entendo. Amiga, Cisca é probabilidade. Mas ela é estriteira. Ela é pro Fifi Street. Ela só sabe fazer essas coisas. Se ela não fizer firula, não tem coisa. Não tem graça. Ela tem que firular. Vai jogar os negócios lá do Neymar, lá. Vai lá na Arena Neymar, Red Bull, na Praia Grande. Já pensou esse time? Eles anunciaram, tem Calan, Andressa Alves, Tobin. Que é isso, amiguinhos? Só Andressa Alves e Tobin já deu firula pra 3 anos. É sério. E tem uma coisa que eu gostaria de contestar, que eu fico indignada. Eu me pergunto, todas as vezes que tem uma falta lateral, por que a Tobin insiste em cobrar a falta de perna esquerda? Ela quer mostrar, amiga, que ela é ambidestra. Mas ela cobra e parece que ela tem que ligar o turbo na perna dela, porque, tipo, ela tem que fazer muita força. Ela tem que fazer força além do que ela precisa se ela fosse com a direita, entendeu? Eu falo, não pode, já que tem que ser uma canhota, por que não põe alguém que é canhota pra bater de verdade, então? Sabe? Enfim, é só um devaneio, porque uma coisa que não faz nenhuma diferença na vida de ninguém. Eu quis falar. Ela só quer se aparecer, amiga, é isso. Das contas. Quer aparecer pra namoradinha dela. Chegou a hora, vamos falar dos chips. Ontem a Letícia tava... Não, deixa eu falar da Holanda mais. Então tá bom, então fala da Holanda, depois a gente começa a falar do que importa. Põe isso A antes. Amanda tá louca pra ficar. Tô. Não, é que eu queria falar sobre da Holanda, queria falar um negocinho só rapidinho, que assim, eu acho que eu tava vendo o pré-jogo e eu vi uma torcedora falando que eles estavam de boa porque a Holanda podia ganhar, mas a Holanda não tinha que ganhar, porque a pressão tá toda pro outro lado. Eu acho que é mais ou menos esse sentimento mesmo, assim. Claro que é triste você perder uma final de Copa depois de chegar. A Holanda pegou um chaveamento mais fácil, que ajudou ela a chegar lá. Mas eu acho que, assim, eu queria muito ser holandesa nesse momento, sabe? Acho que a esperança é muito, muito forte, porque a gente tá falando tanto de ter camisa, de ter cabeça, de ter psicológico, e a gente só ganha chegando lá, né? E a Holanda logo na segunda Copa já conseguiu chegar, então eu fico imaginando como vai ser esse time daqui a 10 anos, que ainda vão ter essas mesmas jogadoras, provavelmente, que vão estar ainda em idade. Então, assim, eu acho que o futuro da Holanda é algo que vai ser bem legal, assim, a gente acompanhar, porque a gente viu um país emergir, né? A Holanda, há 5 anos, não era quase nada.
A Holanda hoje é campeã da Eurocopa, finalista de Copa do Mundo. Então, acho que elas têm que estar muito orgulhosas delas. E nós também estamos. E elas comemoraram a medalha de prata, o segundo lugar, teve recepção lá na Holanda. Então, assim, elas ficaram muito orgulhosas. É algo legal. Sim, é algo a se orgulhar. Eu gostei muito daquele vídeo que fizeram. Vocês viram o vídeo da Holanda? Eu achei muito lindo. Sabe que é realmente o que a Letícia falou, elas não tinham peso nenhum, elas estavam leves na final. Se ganhasse ia ser uma coisa incrível e perder não foi nem tão... Aconteceu, sabe? Pelo menos tiveram lá. Só para repassar aqui, a gente já tinha falado no outro podcast, mas olha, as idades das jogadoras holandesas é simplesmente incrível. Primeiro, a Venendal tá sem clube, o Arsenal dispensou ela e a Dominique Bloodworth no final da temporada passada. Então, parabéns pro Arsenal, que dispensou a melhor goleira da Copa do Mundo. Ela tá com 29 anos. Para goleira, ainda dá para jogar mais uma Copa. E aí você tem outras, você tem a Lizzie Kopp, que é goleira do Ajax, e também tá assim promissora e pode ser que consiga assumir essa titularidade. A Van Luteren é lateral, tem 26 anos. A Van der Graat, 26 anos. A Van Ness, 27. A Van Dongen, 26. A Bloodworth, 24 anos. No meio de campo, até a Spitzer, que eu não lembro eu não vi em nenhum lugar se ela vai se aposentar mesmo ou não, mas era a conversa que tá tendo, que ela vai se aposentar da seleção. A Spitzer tá com 29, se ela quisesse jogar outra Copa, ela dava pra ela jogar outra Copa. A Van der Donk tem 27, a Jill Hurd tem 22, a Jack Groningen tem 24, a Van der Sanden, 26, Miedema, 22, Lika Martens, 26, então... A Berenstein, 22. Esse time, ele vai chegar com a base pronta e com a base que já vai ter disputado 2 Copas do Mundo, é campeã da Euro de 2017 e é vice-campeã da Copa de 2019. Então, o potencial de crescimento desse time da Holanda, para mim, é diferente de todos os times que tiveram nessa Copa. Sim. E mais do que isso, a Holanda chega... jogadoras estruturadas, sendo campeãs da Europa, vice-campeãs do mundo e com base no país. Então, tipo, no país elas têm estrutura, elas têm o mínimo de investimento. A gente viu muito o Brasil, né? O Brasil chegou em várias finais de Copa, chegou final de Olimpíada, chegou com base há 15 anos na mesma base. E ainda não chegou porque faltou uma coisa, né? E na Holanda não falta isso. Então, acho que elas vão ganhar alguma coisa grande, assim, ou Olimpíada ou Copa em breve. Elas vão participar da primeira Olimpíada também, né, ano que vem. Então é bem legal, assim, bem legal ver a Holanda. É um país que vai construir uma história bem legal ainda, eu tenho certeza disso. Acho que vai ser... É bem provável que a Holanda consiga primeiro no feminino do que no masculino. Acho isso. E é um país que primeiro plantou pra depois colher, né? Não um país que tá tentando colher de uma terra arrasada e aí vai começar a plantar agora porque percebeu que o que colheu antes não vai crescer de novo. Amiga, não precisa nem mandar indireta, a gente já... Eu já entendi. Realmente fui profunda, né? Fica a dica aí, Brasil. Vamos fazer a seleção, nossa seleção do DM da Copa do Mundo. A gente vai falar uma jogadora e vamos ver os votos, qualquer coisa. Provavelmente a gente vai falar muita jogadora parecida, vai ser um time mais dominado por Holanda e Estados Unidos. Mas se rolar alguma coisa, a gente vence aqui no voto popular da nossa democracia de 3 pessoas. O gol. O voto vai para Sari van Venendal. Concordo também. Então, passando aqui para a lateral direita. O meu voto vai para... Lucy. Não é lateral direita? Na verdade eu me esqueci completamente que a Lucy Bronze existia, mas é a Lucy Bronze. A Lucy Bronze, gente, que absurdo. Não, eu não vou votar na Lucy Bronze, eu vou votar na O'Hara. O problema é seu. Lucy Bronze, gente. Não é Lucy Bronze, é Lucy só, é Lucy. É Lucy Silver. Não, mas eu fico muito em dúvida entre a O'Hara e a Lucy Bronze. Eu voto na O'Hara só porque ela foi campeã, só. Foi meu critério de desempate. Eu acho que a Lucy Bronze
tá na cadeira de rodas essa hora de carregar a Inglaterra nas costas. Também concordo. O dia que ela não carregou, perdeu, basicamente. Quando se não era ela, acabou, né? Ok, zagueiras. A Dal Kemper é um voto de nós três. Agora a terceira, já vou jogar o nome aqui, Nila Fischer. Tá bom, vai. Nila Fischer. Concordo. Também vou concordar, porque eu também não tinha segundo zagueiro. Né? Tá ridícula essa votação. Vai ficar bom, calma. Panela, que panela. É que eu pensei na Rolfo, mas eu não sei. Isso em quem? Na Rolfo. Zagueira? Mas ela... Não. É Sembran. Pera. A Rolfo não é zagueira, não. Gente, eu confundi a Rolfo com a Fischer. Era a Fischer que eu tava pensando mesmo. Meu Deus. A Rolfo é ponta. Nossa, eu dei tela azul total. É a Fischer mesmo. Eu tive até que confirmar aqui. É a Fischer. Rolfo de zagueira. Nossa, não, eu tava vendo o rosto da Fischer e falando Rolfo. Pensando na Frida. Improvisou, vai. Joelizou toda. Foi mal, gente. Improvisei. Tá, lateral esquerda. Machri. Tá, continuando. Não vou falar nada. Ai. Tamires. Tudo bem, não foi tão ruim, vai. Não foi tão ruim. Sério, eu dou de brincadeira. Não. Ela não foi tão... Ai, desculpa falar, gente, mas aqui não teve nenhuma lateral esquerda que foi, sei lá, tipo, nossa, meu Deus. Meu voto é pra Van Luteren. Ih, empatou. Vamos de Tamires não, porque ela é brasileira. Não, gente. Gente, ela fez um jogão, peraí. Ela fez um jogão. Deu uma caneta e perdeu o jogo no dia do jogo que ela deu a caneta. Que perdeu, inclusive. Não. Falando sério aqui, gente. Não, sério mesmo, vocês vão querer a Tamires. Se for, tudo bem, meu voto é vencido, mas eu vou colocar um asterisco lá. Não foi o voto da Amanda. Não, quem que tem? Não, Tamires não, vai, mas... A Marjorie ou a Van Luteren? A Marjorie ou a Van Luteren. Se vocês quiserem dar uma cota francesa aí, eu posso até, quem sabe, apoiar. A Van Luteren nem jogou a final. Ai, vamos... Mas e aí? Não, foi a Van Dongen que não jogou a final. A Van Luteren foi na zagueira, então. Hã? Ela foi pra zaga. Não, a Van Luteren continuou na lateral e a Van Dongen saiu, a Bloodworth foi fazer a dela na lateral direita. Não, a Bloodworth tá jogando de lateral esquerda. E foi uma salada. Não, a Van Luteren tava na final, eu tô aqui com um negócio aqui. Ela tava na lateral direita, a Bloodworth na esquerda, isso. Vixe. Então pronto, virou lateral direita, não é lateral esquerda o suficiente pra ser a nossa lateral esquerda. Vamos voltar na esquerda, né? Tá, Marjorie. Virou bagunça a seleção já. Vai. Porque ela é versátil. Tá bom. Meio. Meu Marjorie. Agora volante. Primeira volante. Julie Ertz. Segunda volante. A partir daí me deu branco total. Eu não tô conseguindo pensar. Mais uma do meio? Jill Scott. Não é uma camisa 10 ainda. Jill Scott, a 8, vai. Verdade, Jill Scott. Vai, Jill Scott. Boa. Agora precisa da 10. A 10 vai ser... Eu voto na... Que marca é isso? Só um brincalhão nesse podcast. O negócio. Tô brincando, tô pensando. Quer avacalhar. Não, eu voto na... já... Mas ela... A Jacobs? Mas a Jacobs foi mais uma... Não é uma... ela mais atacante. Usa 10, mas ela joga mais do lado, né? Quem tava fazendo a 10, entre aspas, era a Aslane. Meu Deus. É a Lavelle, né, gente? Não, né, gente? A gente tá aqui tentando fingir que não, mas é a Lavelle. Não, não quero votar nela. Jack Groening foi bem, mas ela foi bem... mas assim... se você for comparar o que jogou a Lavelle e o que jogou a Groening, eu acho assim, que a Lavelle foi decisiva na final, né? Então vamos pôr a Groening pra ter mais uma holandesa.
Pronto, pra mim, meu voto. Nossa, ninguém cria nesse meio de campo, todo mundo só marca. Só corre. Só correria. Mas eu acho que. Vamos colocar a Jack Groner. Meio clubista. Eu posso colocar a Rapinoe de meia? E aí abre uma vaga pra ponta. Não, a Rapinoe é 4-3-3, sai. Acho que lá na frente não tem segredo, né? A Rapinoe. Tem segredo. Eu não sei se eu coloco a White ou a Miedema. A White. Ela fez 100 gols. Eu queria colocar a Miedema, meu coração pede pra eu colocar a Miedema, mas a Ellen White tem que estar nesse time. Sim. E aí, Megan Rapinoe e na outra ponta. Eu voto a Jacobson. Tá bem. E aí a Alex Morgan vai ficar fora do time. Vai. Não tem como, gente. Quem fica fora do time? Quem? Alex Morgan. Ela fez 5 gols na Tailândia. Alex Morgan? Não, amiga, ela não foi destaque. Tá, né? Ela sempre é destaque, mas... Não, sim, ela é ela, entendeu? Maravilhosa, mas assim... Não, Jacobson. é a Jacobson. Sofia Jacobson. Ela podia curtir nosso tweet. E a Ellen White. Tomara. Fechou. Então... Eu tinha esquecido disso. Muito bom. Ai, tem tanta história boa. Isso a gente pode marcar a jogadora. Marca ela, amiga. Marcar. Ela jogou muito, fala sério. A goleira reserva da Suécia curtiu um tweet meu esses dias. A Musovic. A fama vem. A fama vem. Os mimos. Pode mandar camisa, viu, galera? A gente aceita. Aguardando. Atletas aí, pode mandar camisa. Manda chuteira, a gente joga bola. Eu uso 38 da Nike, hein? Pode mandar. Os mimos. Patão do Anne. A fama da Nike é pequena, amiga. É verdade. Letícia tá morrendo. Então tá. O time ficou. Eu tô aqui vendo o Twitter pra ver os favoritos dela. E ela tem mais quase 10 mil curtidas. Tem mais curtida do que o tweet. Façam um teste aí, vocês. Elogiem, coloca o nome dela completo, elogiem, mas elogiem em inglês, né, gente? Pelo amor de Deus. Que ela sempre curte. Garantido. O time ficou Sari Venendal, Lucy Bronze, Abigail Kemper, Mila Fischer e Amel Majdi. Julie Ertz, Jill Scott, Jack Groner, Megan Rapinoe, Sofia Jacobson e Ellen White. Tá bom, né? Tá bom, né? Só pra empatar com o Lyon. Verdade. Ai, vamos fanficar? Vou falar que o povo quer que a gente tá até aqui ouvindo pra falar disso. As pessoas, a gente fez a enquete, né, pra gente saber conteúdo pra postar, agora depois dessa Copa, e teve de tudo, até o pessoal pedindo a história Harderson, as fanfics da final. Isso aí foi a fake da Amanda que pediu. Não fui eu. Não fui eu que pedi. Eu já até fiz, né, inclusive. Tudo que vocês virem de fanfic lá no Twitter do podcast, sou eu que faço. Eu fanfiqueira mesmo. Vocês viram os stories da Ashley Harris? Infelizmente, amiga, eu vi. Não. Eu vi aquela anarquia. Eu estava vendo. Teve uma hora que ela fez um stories que só tinha as LGBT. Nada supera Alex Morgan rebolando lá. E aí depois colocaram ao som de Boa Menina. Sinceramente, a melhor parte dessa Copa do Mundo é só as comemorações. Insanos. Amiga, não, por que elas colocam óculos? Eu nunca vi outra seleção fazer isso. Tem alguma outra seleção que faz isso? Ou elas são chatas mesmo? É frescura. Porque eu nunca vi. Nos Estados Unidos é comum, né? Nunca me lembro. É. Sim, mas é só uma coisa americana mesmo. Deve ter mais álcool no champanhe deles. Ai,
Porque, tipo assim, eu não lembro de jogador masculino em Copa do Mundo fazer isso. Do masculino não, mas eu vejo muito nos esportes americanos essa história. Tipo, o pessoal que ganha a Major League Baseball, eles fazem. O pessoal do futebol americano, eles fazem. Acho que é pra não cair no olho mesmo e você poder tocar o louco lá sem... Ficar cego. Que nem a Tobin. Foi assim que ficou. Foi assim que a Naquela começou. Daí que veio a inspiração da fanfic da Tobin cega. Descobrimos como foi a cegueira. Ashley Harris machucou a perna de tanto beber e comemorar. E o que Letícia, você tem que assistir os stories. São um patrimônio da humanidade, você não tá entendendo. Tipo, eu tenho devia ser 3 horas da manhã lá na França, e a Ashley fazendo stories na cama com a Ali Krieger, e aí do lado a Rapinoe, assim, deitada com as duas. E a Ashley tava pra ver que ela não tava de blusa, sabe? Ela tava coberta assim até em cima. Ai, que baixaria. Ai, gente, que bagunça. E o negócio foi tão insano de fanfic que até a Tobin e a Press Esperaram, né? Deram um abraço. Deram um abraço. Uma café de chá. Olha aí, um café. Uma colher de chá para as fãs. E teve uns momentinhos lá. Logo que não chega nem perto do resto, né? Mas assim, vindo das duas, foi tipo muita coisa. Eu não esperava absolutamente nada. E teve bastante coisa. Acho que elas não estão escondendo mais. Tá mais natural. Assim, né? Sumida. Mas a Duane é aquelas pessoas que se contentam com migalhas. Tal qual pombas do centro da República, da Praça da República. Letícia, a gente tá vivendo uma fase muito boa, porque quem viveu lá nos primórdios sabe muito bem que não tinha momento de ninguém. A Ashley não podia olhar pra Ali Krieger, que já era momento Crashly. Pois é. Então, assim, eu vou considerar os momentos das duas ontem, da Tobin e da Press, como bom. Não posso esculhambá-lo. E o pessoal torcendo por momento Talex. Gente, para. Vocês são loucos. 2019, né, pessoal? 2019, os caras contaram. Já arrumou 20 namoradinhas da seleção nesse tempo e vocês estão ainda pegadas com o Talex. Mas, gente, agora vamos falar sério. Alguém viu o Servando em algum lugar? Vi, ele tava na comemoração lá. Tem foto dele, tem foto da... Nossa, mas ninguém ligou mesmo, porque não tem ninguém postando especificamente sobre ele. Eu lembro que na Copa de 2015 teve um monte de coisa sobre ele. Bom, isso aí eu vou levar como uma coisa boa, né? Ninguém quer saber dele. Realmente ninguém se importa. Mas o Mr. Morgan tava lá. Tava lá comemorando. Até porque ele não deve ser nem relacionado aos jogos, então ele pode viajar pra onde ele quiser. Cara, a única coisa que ele faz de bom mesmo é ser o marido da Alex Morgan, porque... Nossa, gente, credo. Se não fosse isso... quebrar a perna dos outros. Ele também quebra a perna dos outros. Ele só seria mais um jogador ruim, medíocre, de uma liga que já é ruim, de um time que já é ruim também. Então, assim... Mas ele é o tipo de jogador que eles chamam lá nos Estados Unidos de journeyman, que é o cara que tá sempre pulando de time em time, que não tem nenhuma ligação profunda, assim. Ele tinha uma ligação com o Seattle Sounders, mas depois saiu do time e ficou por isso mesmo, e aí tá rodando. O time dele não é ruim, vai. Ele só não joga, mas não é ruim. Pelo menos ele é amigo do Ibra. Que time da Liga Americana é bom? Não, mas assim, a gente tem que pôr eles entre eles, né? Não dá pra comparar assim com outros lugares também. Lá, pro que eles jogam lá, o Galaxy não é o melhor. A gente é o Brasileirão. Né? A gente estava assistindo São Bento Sport. São Bento Sport em Sorocaba. O Hernani Brocador e o atacante Guilherme fazendo golaço. Peraí. O Servando seria titular em algum time do Brasil, da Série A? Seria, com certeza. Miga? No CSA ele seria. Miga, ele é muito ruim. Aqui no Goiás tem vaga pra ele. Ele seria. Miga, ele é muito ruim, nossa, sério. Ele seria só por ser marido da Morgan, ele não precisa de mais nenhuma qualidade. Ah, sim, mas isso é como eu disse, a única coisa que ele tem realmente de bom mesmo, que ele é esse marido da Morgan. Mas os times do Annie usam isso como jogada, porque contratam ele esperando que a Morgan vai pro time feminino deles. Pois eu vou ligar agora pro Flamengo, tô já entrando em contato agora com o Flamengo. Flamengo... Imagina, nem contrata ninguém, amiga. Flamengo Marinha.
É, a Marinha que comprou. Você acha que a Alex Morgan vai querer sair lá dos Estados Unidos pra ser segunda sargenta aqui no Brasil? Ela vai. Vocês são fanfarrona. Pra ela jogar. O banco de reservas é cadeira de plástico. Não, segunda sargento da Marinha do Brasil. Tá bom. Tiver banco de plástico ainda. No sol, É, queimando. Já pensou Rose Lavelle jogando aqui no Brasil? uma vez por ano tem que fazer treinamento de 15 dias na selva. Tá bom. Ai, olha, eu quero comentar, vamos sair de parar de falar de marido de Alex Morgan, que aqui não é lugar para isso não, essas coisas. Agora, falamos dos momentos brief, falamos dos Crashling, demos uma leve mencionada. Já que eu ia falar Harderson aqui, então eu achei muito legal a reação lá na Suécia e das jogadoras suecas também pelo terceiro lugar, né, pela medalha de bronze. Achei bonito. Foram muito superiores às inglesas. Shame on you. Ah, verdade. É que inglês é tudo chato, né? Inglês realmente. Ninguém quer. E sobre o comentário do Phil Neville do jogo do terceiro lugar ser um jogo sem sentido, e aí teve a Lucy Bronze, não sei se acho que foi a Lucy Bronze falando que elas ficaram muito abatidas por ter perdido a semifinal e aí não conseguiram se motivar para esse jogo. Assim, eu acho sim. Por favor, Amanda, apenas Lucy. A Lucy Silver agora. Tem que se referir à forma correta. Cara, aí. Tá vendo? Perdi o fio da meada. Você me fez me desconcentrar falando mal da Lucy Bronze. Eu não aguento. Desculpa. Você não sabe Você estava falando da recepção na Você sua. não sabe o abuso que eu sofri no Gato Curioso por conta disso. Como assim? As pessoas me perguntando, e aí, agora, qual é o nome da Lucy Bronze? Cadê o terceiro lugar? Tá lá na casa dela. Ódio. Obrigada, pessoal, por ficarem do meu lado. Eu esqueci completamente o que eu tava falando antes de continuar. Tava falando do casal da Suécia lá. Com a Harder. Era a Eriksson e a Harder e tal, mas eu queria. Era só pra comentar mesmo sobre como o povo sueco valorizou essa medalha, esse bronze. O time tá na Olimpíada de novo, mais uma vez. Brasil, Estados Unidos e Suécia, os únicos times que disputarem todas as Olimpíadas. Estados Unidos ainda vai passar por um torneiozinho eliminatório, né? Mas vai classificar, né? Vamos combinar. Então, achei muito bonito. Fanfic, Kelly O'Hara hétero. Quem começou? Alguém que não tem noção da realidade. Eu tô aqui, ó, há muito tempo nesse fandom pra ter que ouvir que Kelly O'Hara é hétero. Vocês me poupem, né? Anos de L-Chat. O quê? Anos de L-Chat. Ela tinha uma namorada que o pessoal foi até, sei lá, ver a vida dela. O pessoal vasculha, né? Vasculha tudo. Não tinha. E elas postavam. Ela não postava tanta foto, acho que era mais stories, mas nunca marcava, assim. Mas essa menina tava sempre com a família dela e tal. Mas eu não lembro o nome também. Eu sei o nome dessa agora, porque eu fiz alguns momentos stalker. Mas, assim, eu acho importante, daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô entrando nesse assunto. Eu acho importante que ela tenha se sentido confortável o suficiente para poder ir lá na arquibancada e beijar a namorada dela na frente do mundo inteiro, porque, tipo, passou no telão do estádio, e ela não teve problema com isso. E, assim, eu recebi uma pergunta agora aqui no Gato Curioso, que eu vou explicar. Se, às vezes, não vai longe demais essa história de chip, de namorada, de jogadora, e jogadora bonita e tal. Eu acho que é uma linha bem tênue entre você gostar de um casal e shippar um casal e faltar com respeito. Eu queria saber qual é o ponto de vista de vocês e onde as coisas se dividem, até onde é
de boa, chipar, e até onde é falta de respeito. Então, eu acho que quando o casal ele dá essa liberdade pra você chipar, pra você zoeira, essas coisas, tipo, elas são abertas o suficiente pra você fazer isso, eu acho que a linha de desrespeito é você respeitar a privacidade delas, né? Deles. De qualquer casal que seja. Mas quando é um casal que não é assumido, que todo mundo saiba, tipo, a Press e a Tobin, eu acho que o limite é um pouquinho mais. Tem que ser um pouquinho. O limite é um pouquinho menor. Você tem que saber. Você tem que, tipo, sei lá, não pode marcar elas. Não pode usar tag, coisas que deixam a pessoa constrangida, sabe? Quando é tipo a Ali e a Ashley, aí tudo bem, usar tag, comentar, tal, etc. Aí ok, mas acho que quando são pessoas que você vê que não são tão abertas e não são mais discretas, eu acho que você tem que tomar muito cuidado e tem que, assim, você tem que saber com quem você está mexendo, né? Casos e casos. Anne, como boa fanfiqueira, eu quero saber a sua opinião sobre este tópico polêmico. Ai, eu acho que tudo tem que ser com respeito, né, gente? E também tem menina que é muito invasiva. Tem fã que é muito chato. Mas é legal que as meninas estão se sentindo à vontade pra demonstrarem afeto. Até porque, assim, a gente tem que ver que lá nos Estados Unidos elas são celebridades, né? Não é aquele núcleozinho do L-Chat lá e nem 200 pessoas no Twitter. Elas têm muitas pessoas pra, digamos, cuidar das situações. Então, é diferente. Mas eu acho que se tudo for feito com respeito, acho que dá pra gente só ficar de boa, dá pra todo mundo curtir, aproveitar. É legal que a modalidade tem esse espaço que outras modalidades não têm, somente futebol masculino. Eu espero que os casais que eu gosto comecem a aparecer mais momentos, porque eu quero ver o circo pegando fogo, quero ver todo mundo feliz, casando. E é isso, eu acho que é isso que eu acho. Eu gosto do negócio. Todo mundo sabe que eu acompanho, mas eu nunca fui mencionar a jogadora pedindo nada. Porque, né, limite. Exato. Por exemplo, eu hoje, antes de receber essa pergunta, eu recebi ela faz pouco tempo, e aí a pessoa que mandou aqui falou, no futebol feminino me parece que há uma confusão entre as duas coisas, essa vida pessoal e a vida e o profissional. E principalmente por parte dos fãs, e muitas vezes o jogo fica em segundo plano, como se fosse uma novela, e a partida de futebol é só uma das cenas dessa novela. Assim, eu acho que pode acontecer isso? Pode, mas você meio que generalizar essa situação é um pouco pretensioso falar que as pessoas só estão assistindo um jogo porque as meninas são bonitas e porque elas chipam um casal. É a mesma coisa de você falar que uma mulher está assistindo futebol masculino porque os homens são bonitos, porque ela acha o Cristiano Ronaldo bonito. Acho que ninguém vai parar, não ninguém, né? Tá, alguém pode fazer isso, mas eu acho muito pequeno pensar que a pessoa vai perder o tempo dela baixando o jogo e acompanhando o jogo, acompanhando a NWSL. Você já viu tudo que a NWSL é ruim? Agora, para poder ficar vendo casal, gente, eu acho que são coisas que vêm também com o jogo. E isso dá visibilidade para o futebol feminino. É como a Duane falou, o futebol feminino e geralmente os esportes femininos, né, eles têm uma questão de visibilidade muito forte também. A visibilidade LGBT. Então, eu acho é algo que eu não vou incentivar, igual quando as pessoas faziam cartaz de Crashling e levava lá para o jogo do Washington Spirit. Isso é ridículo, é passar dos limites completamente. Mas eu acho que enquanto está naquela pequena comunidade, as pessoas meio que conhecem as regras não escritas de não ficar incomodando jogadora, não ficar incomodando família, eu acho que até aí de boa. Agora, quando passam desse limite, realmente é um problema mais individual do que um problema da comunidade em si. Eu acho que tem gente que começa a gostar de futebol feminino, começa a gostar da NWSL, não é por causa dos chips. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. Acho que as pessoas elas podem ter o start e começar a gostar de alguma coisa por qualquer que seja o motivo delas. Então, cada um tem o seu direito pessoal de gostar de alguma coisa. Tipo, se a pessoa ela gosta do futebol feminino por isso, eu não acho que seja um problema. Pode querer fazer isso, Cada um tem o seu... Cada consciência é a sua consciência, né? E eu acho que se as meninas gostam de assistir futebol feminino pensando nisso, vendo isso, entrar no Tumblr, ficar fanficando, desde que seja saudável, eu não acho que seja um problema
porque são pessoas que estão fazendo o que gostam. Estão assistindo o que gostam, assistindo as jogadoras que gostam e gostam de futebol. Enfim, não acho que seja um problema. Acho que é a questão da representatividade mesmo. Por exemplo, até a Copa de 2011, você não tinha muitas jogadoras assumidas. Eu vou falar da seleção dos Estados Unidos. Você não tinha muitas jogadoras assumidas lésbicas no time. Aí a Rapinoe acabou. A Rapinoe se assumiu, acho que ali nessa mesma época, acho que foi em 2011 mesmo. Não lembro se foi 2011, 2012. Mas depois disso, você vê uma menina tipo a Tierna Davidson, que tem 20 anos. Ela cresceu sabendo que ela teria um espaço e que muitas vezes a Ashley Harris fala isso muito, que ela e a Ali namoram há 9 anos, mas elas nunca se sentiram confortáveis de assumir um relacionamento. Primeiro, algumas pessoas eram invasivas, mas acima de tudo porque elas temiam que a carreira profissional delas pudesse ser afetada quanto a isso. Elas poderiam perder contrato de patrocínio, problemas com times, e algumas pessoas que são muito invasivas, mas não é todo mundo. Então, você vê uma menina tipo a Tierna Davidson, de 20 anos, que não tem medo nenhum, não tem receio nenhum de assumir que ela é lésbica. Eu acho isso genial. É uma questão de representatividade que as pessoas precisam se sentir confortáveis onde elas estão. Sim. E também é uma questão de representatividade de lá pra cá, né? Então, se muitas meninas gostam de ver as jogadoras chipando os casais, é porque elas veem que elas se identificam, elas estão vendo, tipo, nossa, aquela pessoa que tá ali, que é campeã do mundo, ela é como eu. Sim. Enfim, desde que as pessoas não ultrapassem os limites. Isso é em tudo lugar. Na vida, né? É. A pessoa tem que saber seus limites em todo lugar. Sim, isso de chip é em qualquer coisa. Então, novela, em banda, em grupos, é sempre assim. Então, acho que é só coisa de fã mesmo. O fã faz isso porque gosta de história de amor. Eu mesma, shippando o Harderson. Aproveitando, por exemplo, a Pernilla Harder falou que ela nunca tinha imaginado que ela fosse se apaixonar por uma mulher. Beleza, se apaixonou pela Erickson e começaram a namorar. E aí ela nunca imaginou que ela seria um símbolo para os jovens, para gays, lésbicas, bissexuais. Ela nunca imaginou, mas ela hoje está orgulhosa de ser, porque ela não tem esse receio de assumir quem ela é, de estar confortável na própria pele. Então ela quer dar esse exemplo, apesar de não ter procurado, mas ela acabou se tornando e ela abraçou isso. Então, você acha que no futebol masculino não tem um monte de jogador gay? E você acha que eles não se assumem por quê? Porque o Renato Gaúcho fica falando besteira, né? Ai, que bosta! Sai, vamos falar disso mais não. Então, esses foram os nossos 2 centavos sobre esse assunto. Acho que, acima de tudo, respeito. Eu não sabia que alguém, sei lá, eu não imaginava que alguém pudesse achar chato isso. Às vezes, realmente, pode ficar saturado, né, para algumas pessoas. Ficar falando toda hora. Principalmente quem gosta do esporte, né? Quem gosta muito do futebol em si. Mas aí também tem que saber lidar com isso, né? Mas é porque o futebol feminino é muito mais político que o masculino, nesse sentido. E eu acho uma vantagem. É porque são mulheres, né? Não, quem começar a falar, tipo assim, você tem que falar mais de jogo. Tipo, uma coisa do futebol feminino que a gente sempre fez, que a gente participa lá, é que a gente sempre falou muito de campo, porque dificilmente tinha matéria sobre campo e bola do futebol feminino, era sempre sobre falta de apoio. Só que a gente sempre comentou lá entre a gente, é uma coisa que eu vou até deixar agora pra externo, que ao mesmo tempo que a gente queria falar de campo e bola, a gente não ia ignorar as coisas externas, a gente ia continuar falando sobre coisas externas também, mas também falando muito de campo e bola. Mesma coisa passa no DM, a gente vai falar de campo, vai falar de bola, vai falar de jogo em si, mas a gente não vai tampar uma coisa que é a realidade, e toda vez que a gente puder dar voz a esses assuntos, a gente vai dar voz aos assuntos, porque o futebol feminino, ele é um esporte, ele é uma modalidade que é de militância, é de luta, sempre foi, porque é a resistência, são mulheres praticando esporte, que em muitos países foi proibido para mulheres, inclusive no Brasil, e que agora estão conquistando seu espaço. Então é impossível a gente não falar sobre o luta LGBT, sobre as lutas que acontecem no dia a dia do esporte. Sim. E, enfim,
acho que, por exemplo, no Planeta Futebol Feminino a gente não fala disso. A gente fala de uma forma diferente, mas a gente não fala de, sei lá, casal que se assumiu. Então acho que tem nichos pra cada um dos gostos, né? Se você quer saber mais de futebol, se você quer saber mais de besteira. Besteira entre aspas, né? Digo de bobagem, essas coisas assim que nem a gente faz. Aqui, por exemplo, o jornalismo sério é lá no Planeta Futebol Feminino. As bobagens é aqui com a gente. É isso. E estamos todos nessa, no mesmo. Conseguimos fazer os dois ao mesmo tempo. E qualquer um pode fazer isso, então. Tudo tem público, mano. Tem público pra gente falar de casal aqui no Passo no DM, tanto é que a gente abriu pra perguntar pras pessoas o que elas gostariam de ver como conteúdo, e tá todo mundo pedindo pra gente falar dos casais. Inclusive, a gente teria mais audiência se a gente só falasse disso, então eu estou cogitando. Então vamos largar de mão essas coisas, eu vou lá pra Inglaterra poder fazer um minuto a minuto da Erickson jogando e pra irritar. Então, agora vai ser, uma vez por semana, vai ser leituras de fanfics. Pronto, decidimos. Obrigada, pessoas que nos apoiaram até aqui. Isso. Olha, a Cristiane tá concorrendo ao gol mais bonito da Copa do Mundo. Meu Deus do céu. Gente, mas a Cristiane é assumida. Assim. O que eu não gosto muito, assim, e estou tentando evitar, é falar de pessoas que não são 100% assumidas, sabe? Que, tipo, dá a entender, mas que não se assumiram ainda. Por exemplo, vou falar. A Toby. Não, para, a Toby é... Não, tipo, você falar tudo bem, mas assim, enfim, eu vou dar um exemplo meio bobo, mas vocês não sabem, eu trabalho com K-pop, né? Ouvintes. Quem não sabe. K-popeira. O pessoal tem gente que é meio sem noção. E aí faz, tipo, desenho dos caras se beijando. É tipo o Harry e o Louis, sabe? Aquele que fizeram. Tipo, aquilo é sem noção, sabe? Mas você chegar, marcar, sei lá, a irmã dele, a irmã do Harry falando, olha aqui, entendeu? Tipo, isso não dá pra você fazer. Mas você, aqui, na sua insignificância do Brasil, falando em português, no seu Twitter, sem marcar ninguém, sem usar tag que elas podem olhar, tipo, não acho que vai fazer alguma diferença, sabe? Mas tem gente que tem noção, que vai lá no... E sem ser ofensivo também, tipo assim, você fala assim, eu acho que a Toby namora com a Press. Tá, não tem ofensa a ninguém. Agora, tipo, é diferente a pessoa começar a falar, elas fazem isso, fazem aquilo. Sim. Sabe? Isso destrói... Gente, o limite tá aí pra ser usado. Não é pra infringir o limite, entendeu? Tudo no limite isso destrói boa. pessoas. Procurem mais sobre o casal Cameron. Destrói grupos. Meu Deus do céu. Virou maconheira depois disso. Olha. A falta de limite das pessoas acabou com Fifth Harmony. E com a Laura Horeg. Laura Horeg, que até hoje tá aí na luta pra lançar um CD solo. Uma pessoa fria. Nossa. Realmente. A culpa é sua. Mas é um exemplo de uma coisa que ultrapassou os limites. Mas, por exemplo, eu acho que a situação Tobin e Press tá tipo Ali e Ashley. As pessoas estão só aguardando a confirmação. Né? Sim. Só que bem menos ofensivo, porque igual eu falei, o pessoal que shippa Crashling, tem gente que é muito, muito escrota. A menina que levou um cartaz Crashling pro jogo lá do Spirit, pelo amor de Deus, gente, não existe você fazer uma coisa dessa. Nem pro casal que é assumido também, que vergonha, não, me poupe. Então, mesmo casado não faz isso, por favor. Nossa, agora assim, você gosta, você shippa, beleza, encontra a sua comunidade, tem mais gente no mundo que vai shippar os casais mais improváveis, tipo Hope Solo e Carly Lloyd. Tem gente no mundo pra tudo. Jill Ellis e Carly Lloyd. Qualquer chip com a Carly Lloyd. O casal Macão. O casal Macão. Tem a comunidade que gosta disso. Então você não precisa ficar marcando jogadora. Encontra as pessoas para você conversar e pronto. Por exemplo, o quanto eu enchi o saco das meninas.
Gente, assim, ó, vou falar só uma coisa. A Cristiane, por exemplo, quem tá aqui nos primórdios do futebol feminino, a Cristiane tem uma novela com a ex dela e agora com a atual, entendeu? E a Cristiane nunca escondeu, tá tudo lá. Não tem porque se perturbar gente que não é assumida, né? Vai consumir o conteúdo que tá sendo colocado na internet, entendeu? Consuma aquilo que tá aí disponível. Sem ofender ninguém, viu, gente? É só pra ler as coisas que acontecem. Não é pra ficar mencionando ninguém. Mas aí tá aí, gente. Diga, amiga. A gente zoando a Marta e a Toni Presley é passar os limites. Meu Deus. Eu sou Então, profissional, vou parar. Porque eu refleti sobre isso agora. Eu Mas também, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Porque elas Vai são ser o nome do podcast. Final da Copa né? e reflexões sobre os limites do é tipo um fandom. tema de TCC. Mas será que tá off isso aí? Porque saiu no extra, gente. Mas ela já falou alguma coisa? Ela já postou alguma coisa? Ela já assumiu abertamente? Ela falou no jogo do CSA. Realmente, depois disso, não tem como Não, falar mais. A Toni Presley usou a camisa do CSA, gente. Não, o que a Toni Presley vai fazer lá no interior do Nordeste brasileiro, gente? Que amizade é na essa? Lagoas, velho. Mas elas Entendeu? nunca assumiram assim, tipo, ó. Não, elas têm 2 cachorros, mas significa nada. Tinha o Cara, a Candinho Marta, também. o Cadê o cachorro. Candinho? Você viu? Tá recebendo pensão. Justice for Candinho. Candinho. Eu vou falar, o Candinho é muito fofo ser tratado dessa forma. Ele merece mais atenção. Eu quero saber quanto que tá sendo a pensão do Candinho, porque ele merece uma pensão realmente que sustente ele. Candinho ficou na Europa. Candinho que é esperto, que não tem que ficar lá em Orlando pra apoiar o Orlando Pride. Deus me livre. Tá melhor que a gente, Candinho. Muito. Gente, tem mais alguém da seleção feminina que é assumida? Eu não me lembro, assim. Tem algumas que a gente imagina, né? Não, Mas a assumida Tamires, mesmo. assumidamente tradicional. Tamires, assumidamente casada. Tamires é assumida hétero. Mas não, acho que eu não. não lembro agora, tem mais alguém. Acho que não tem nenhuma outra jogadora, assim. É isso, A galera. Bárbara. Então tem aí a Cristiane contente. A Bárbara, gente. A Bárbara é casada com outra mulher. Se isso aí não é assumir, então não sei, né? Quem? Então só hétero A também. Bárbara. Ah, pois é. A Bárbara. Acho só as duas. Aí, tá vendo? Aqui é um limite. Nós gravamos esse podcast em português. Nós sabemos que tem pessoas que conviveram no meio da seleção, que ouvem esse podcast. Abraço, Calan. Então, assim, a gente não vai ficar aqui fazendo teoria de casal com jogadora brasileira Não, e especulando pode ser, de sexualidade de jogadora brasileira, porque a gente tem vergonha na Não cara, vai né? ter. Não vai ter. Não procure por isso. Não vai ter. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Agora, o dia que alguém assumir alguma coisa, pode esperar que vai ter fanfic aqui. 3 horas de thread. podcast. 3 horas Enquanto de podcast. isso, a gente fica aqui falando de casal que fala sueco, dinamarquês, inglês. Não dá nada. Amigas, mas mudando da água pro vinho. Aproveitando que a gente vai falar de gente estrangeira. Vocês viram as australianas com recalque lá? Gente, como as australianas recalcadas, me gente? Elas são Pô, muito Gente, invejosas. elas são muito chatas. Nossa, que raça. Posso que a Lisa chata. Devona tava louquinha pra trocar de camisa com alguém. Trocou. Ai, gente, sério, tipo assim, é muita falta do que fazer, na boa, sério, sei lá, vai brigar com uma aranha gigante, sei lá, matar um bicho lá da praia lá gigante. Vai fazer. beber água. Nossa, amiga. Beber Isso água. é competitivo? Exato. A Sanker voltou e já fez 3 gols, né? Pra você ver o que é competitivo. Eu isso falei que é pra bom, né? vocês. Sem o meu ruralzão eu não consigo. Então é isso, né? Acho que já deu. Falamos. Vamos. Pra vocês, a Rapinoe, a melhor jogadora da Copa. Ok, aceitável. Falando dos gays, né? Sim. Mas eu achei um pouco forçado a Lavelle em terceiro. A Lucy Bronze em segundo.
É isso. Eu acho que a Lucy Bronze devia ter ficado em terceiro. Em segundo Segundo quem? a Ellen White, Talvez. Ou eu daria pra outra americana, tipo a Julie Ertz. Eu acho que ela deveria ter sido mais bem reconhecida. Difícil. falta o É hype, difícil. né? É, mas eu Não, mas daria. poderia ser uma jogadora da Holanda, né? É, mas Porque assim, ninguém se, né, suficiente. a Miedema fez Ai. aqueles voos e depois, mas não conseguiu, assim, ser decisiva. Não, A jogadora a mais camisa- decisiva da Holanda foi a Spitz, né? Cobrando Não, falta, camisa 14. certinha. Isso. Então pra Yeah. mim seria a Rapinoe, a Julie Ertz e a Lucy Bronze terceiro. Ou a Ellen White segundo, também pode ser. Eu acho que eu colocaria a Rapinoe, a Ellen White e... Mas aí a gente também tá... É meio que... Você coloca a Rapinoe e a Ellen White, é meio que... É o artilheiro, né? Fica só como artilheiros, né? E talvez a É. FIFA quis dar uma... É. Uma Eu amenizada colocaria nessa situação. E... Alguma consideração final a fazer? Não, chupa Trump. Boa. Essa foi boa. Mas foi muito bom. Nossa, que maravilhoso, sério. Não, o pessoal falou que ele não liga. Se ele não ligasse, eu não tinha falado nada, né? O filho dele postou. O Baron, aquele que tem 11 anos. O Carluxo. Coitado. Ai, ai. Então, meninas, muito obrigada. A gente encerra nossos comentários sobre a Copa do Mundo oficialmente, né? Fazendo esse podcast sobre a final. Mas deixar o recado que vai ter muito podcast ainda pela frente. Esse não é o último Passa no DM. Nós já estamos planejando todo o conteúdo. Inclusive, vai rolar reunião de pauta. Não saiam da sala. Não sai da call. Não saiam da call pra gente poder continuar falando aqui e Fazer um brainstorming. um brainstorming do podcast. Estamos zoando a Duane agora, que ela é publicitária. Ai. Pronto. Para entregar esses jobs na No deadline. deadline. Então vamos tentar. A gente não tem uma. Por favor, nos dê um feedback. Isso. Isso Principalmente sobre pega. esse período da Copa. A gente ainda não tem uma agenda de podcasts para postar. Quando a gente vai postar direitinho. Mas a palavra me fugiu, a gente estava zoando aqui, a palavra me fugiu em português. Perdão, sou bilíngue. Mas a gente vai continuar postando e talvez semana que vem ou daqui a alguns dias a gente volte a postar com mais frequência. Porque a gente também é filha de Deus, né? Tem que tirar uns dias de folga. Nossa, eu cheguei assim no ponto que eu não tô aguentando nem ver bola mais. Eu tava vendo São Bento e Sport hoje, então não posso dizer o mesmo. Já está Tem que ter coragem. consumida completamente. Mas a gente vai voltar porque a gente tem que dar pros gays o que eles merecem. É verdade. Letícia tá Se é isso que demais os gays- hoje, bicho. Se é isso que os gays querem, é isso que eles vão ter. Toca uma música pros gays. Tem que ser uma música sem royalties, porque a gente é pobre. Pega uma de 100 anos atrás que pode. Que aí já virou domínio público. Anos atrás. Ixi, vai ser difícil. É, realmente, principalmente pra gays. Se hoje já é difícil, imagina 100 anos atrás. Reflexão. Pois é. Enfim, tchau meninas, até o próximo podcast. A gente vai falar muito de casal ainda aqui. A Tchau. gente vai deixar um warning antes de começar a falar, porque tem gente que não gosta. Pra pessoa tirar do podcast, melhor, né? Pula para Aviso. tal se você não quer. Termine aqui, né? Porque a partir de certo ponto virou só fanfic. Tipo spoiler. É. A gente falou mais de fanfic do que da Copa do Mundo. Foi. Mas é Mas isso, é né? isso, né? É isso que os gays querem. Não podemos deixar de citar o casal Miedema e Elisa Evans também. Pronto. Mas isso é assumido? E você não viu? A Miedema deu uma entrevista esses dias. O cara chegou pra ela perguntando, fazendo várias perguntas rápidas, assim, né? Daí ele chegou e perguntou pra ela: o namorado é bad boy ou é gente boa? Aí ela, desculpa, não entendi. Aí ela, o namorado é bad boy ou gente boa? E ela, o namorado, não, a namorada é gente boa. Sabia A não. Elisa Evans estava com
colocou no Instagram lá que a bisavó da Miedema deu um chapéuzinho pra ela usar e ela tava lá usando lá, junto com a Fofo. família da Miedema. Então, é um casal muito fofo. Legal. Então é isso, Parabéns pros todos os casais contemplados. Parabéns pros gays que estão na Copa e pros gays que viram seus casais e foram representados nessa Copa. Eita. O mundo é gay, é ciência. Não foi eu que disse, foi a Rapino. Não dá Você pra não ganhar pode- uma Copa Não dá pra ganhar a Copa sem os gays. sem os gays. Você não pode fazer o pássaro DM sem os gays. Não pode mesmo. Não pode. Vai ficar só a Letícia aqui. Monólogo. E olha lá. Olha lá, hein? E olha, se forçar. Eu sou casada com outra mulher, só a menos gay aqui desse podcast. Na escala 15. Ai, eu tô morrendo. Ai, gente, então é isso. Tchau, tchau, até o próximo.